Fala fiel, um excelente domingo aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Coringão. Estou trazendo um corte do CNN Esportes, onde Benja e Mano analisam esse momento atual do Corinthians, que vai encarar o Cruzeiro na noite deste domingo. Além disso, mais informações aí já projetando essas semifinais de Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Vice-presidente do Corinthians, e que nem eu falei no destaque, ele é o responsável pela essa parte aí que tá, dos uniformes, ele não é o acusado, hein, gente? Falei, olha, ele é o responsável, não é acusado. Ô Armando, é o Benja, boa tarde, tudo bem com você, Armando? Tudo bem, Benja, e com você, tudo bem? Ah, Armando, eu vou te falar, cara, assim, na minha vida pessoal, sim, mas quando se trata do Corinthians, tá péssimo. Tá péssimo. Eu não aguento mais, disso. Armando. É só escândalo. O Corinthians não consegue... ganha do São Paulo, mas é escândalo. Ganha não sei o quê, é escândalo. Quando que vai terminar isso tudo, Armando? Quando as pessoas fizerem um trabalho correto, com cautela, com profissionalismo, um trabalho sério, né? Você falou que sua vida pessoal tá tudo bem e do Corinthians não, concordo. O Corinthians passa por um momento muito difícil, um momento que não apareceu agora a partir de junho, né? Mas vem de muitos anos e vem se agravando com o tempo, e quem está lá hoje tem o dever, a obrigação de tentar ajustar os problemas do Corinthians. Agora, Armando, falando especificamente aí desse escândalo dos uniformes, né? O que eu li a respeito são 9 mil uniformes que sumiram desde a gestão do Augusto Melo. 9 mil uniformes, que é um prejuízo de mais de 5 milhões de reais, que trocaram o almoxerifado, que era dentro do Parque São Jorge, levaram para o CT, as câmeras que gravam, mas ninguém sabe para onde vai a imagem. E foi pedida uma auditoria interna, feita, se eu não me engano, por Marcelo Munhoz, é isso? Munhoz. Achei que era Munhoz. E feito por ele, e parece que você ficou bravo, que você não gostou da auditoria e meteu uma notificação extrajudicial nele. Então eu queria ouvir, Armando, o que está acontecendo aí nesse escândalo dos uniformes? Vamos lá. Eu não fiquei bravo porque ele fez uma auditoria. Ele pode fazer o trabalho que ele quiser. Se o presidente delega para ele um trabalho, mesmo ele não tendo condições profissionais para fazer esse trabalho, ele pode fazer. Essa é uma escolha dele, né? Igual você, Benja, um excelente profissional, jornalista, e a direção da sua empresa pede para você fazer uma auditoria sobre o jornalismo da empresa, sobre materiais da empresa. Eu acho que você vai ser muito profissional e vai falar, olha, não tenho capacidade para fazer esse trabalho. E quando você começa um trabalho errado, certamente termina errado. Eu não notifiquei o Munhoz porque ele iniciou esse trabalho. Eu notifiquei o Munhoz e o outro colaborador que assinam o trabalho porque eles fizeram acusações contra a minha pessoa. Que acusações eles fizeram? Que eu ameacei, constrangi e impedi que fosse feito esse trabalho. Quando você imputa a alguém um crime e você não prova que essa pessoa cometeu o crime, ela responde criminalmente por isso. E os meios legais que você tem para reparar essa irregularidade é o que eu fiz. Eu notifiquei, não pelo trabalho, eu notifiquei pelo conteúdo que diz que eu ameacei, eu constrangi e eu tentei interromper uma reunião. Isso é crime. Quando você imputa a alguém um crime, você tem que provar, senão você está cometendo um crime. Então eu exerci um direito que qualquer um tem, você tem, qualquer cidadão tem, eu como vice-presidente tem, e
irei tomar todas as medidas também legais, porque isso, eu sou um pai de família, Benja. Eu sou um advogado, sou um profissional liberal, tenho meu escritório e a minha reputação não tem preço. A minha reputação foi completamente destruída por uma narrativa, por inverdades que foram ditas e que foram, inclusive, colocadas nesse relatório, esse dito relatório, esse documento considerado como auditoria, que não segue nenhum padrão de uma auditoria. E então eu, como cidadão, como uma pessoa que prezo muito pela minha reputação, eu me vi obrigado, através dos meus advogados, de tomar as medidas legais. Eu acho que todo cidadão tem o dever e o direito de fazer isso. Eu não fui para o Corinthians para que acabassem com a minha reputação. Eu não fui para o Corinthians para desviar sequer um grampo do Corinthians. Então, isso para mim é muito sério. No Corinthians, vocês acompanham o Corinthians há anos, é muito acostumado falar, ele roubou, ele desviou, ele é ladrão, ele é bandido. As pessoas não fazem nada. Comigo, com todo respeito, é diferente. Se falar que se eu cometi algum ilícito, tem que provar. Porque senão essa pessoa ela vai responder civil e criminalmente pelas acusações. Sobre essas 9 mil peças que você citou, Benja, eu confesso para você, eu li as 97 laudas, tudo bem que das 97 tem umas 20 que são notas fiscais, mas eu li o trabalho todo. Em nenhum momento, em nenhum parágrafo desse trabalho, diz que foi constatado o desvio de 9 mil peças. O problema do material de estoque, material da Nike, isso não apareceu e não é um problema dessa gestão do presidente Osmar Stabile. Isso vem de muito tempo, se agravou em 2024, quando o presidente Augusto Melo descentralizou o almoxarifado, fez um novo almoxarifado no CT, quando todo o almoxarifado ficava no Parque São Jorge. Quando ele fez isso, ele não permitiu que fosse implementado o sistema de controle de notas fiscais e o sistema de requisições. Quando o Osmar assumiu, como fui eu a pessoa que denunciou para o CORE, que levou a documentação para o CORE, para o Pedro Soares, para o Paulo Pedro, de que não estavam lançando as notas fiscais de todos os materiais que eram recebidos no CNPJ do CT, como eu tinha conhecimento disso, a partir na semana seguinte a destituição temporária, inclusive, do Augusto Melo, nós determinamos, eu e o Fábio Soares, diretor administrativo, nós determinamos que fossem até o CT, implementasse o sistema de lançamento de notas, o Proteus, implementasse o sistema de requisições, fizesse um inventário de tudo que tem no CT, tanto no almoxarifado do CT, como na rouparia do CT. Quem quer desviar material, Benja, não pede para fazer isso. Quem quer desviar material não pede para ter esse controle e se seguir uma regra de retirada de material. Todos os materiais que eu retirei, que não foram 131 materiais, como diz o relatório, então, quando você pega um documento oficial do clube, que você constata que há erros graves, erros crassos, a pessoa que fez o trabalho passa a descredibilizar o próprio trabalho. E não é uma narrativa minha, Benja. Eu provei, porque falar até papagaio fala. Papel aceita tudo. Eu provei primeiro para o presidente, depois para o CORE, depois em respeito à autoridade policial, no inquérito que foi pedido, que foi instaurado, para aí sim depois prestar todos os esclarecimentos para os jornalistas e para a torcida. Eu nunca retirei 131 materiais.
desses 131 materiais, 62 sequer saíram do Corinthians. Eu retirei 47 materiais devidamente justificado, devidamente assinado, e sendo que desses 47 materiais, só para você ter uma ideia, 10 desses 47 materiais foram para atender às solicitações de diretores da atual diretoria. Então, para meu uso, representando o Corinthians, eu estou aqui em Belo Horizonte, estou representando o Corinthians. Para meu uso, para um relacionamento institucional que o presidente, o vice-presidente tem o dever de fazer perante parceiros, autoridades, eu, na verdade, retirei 37 materiais, sendo que dos 47 que foram assinados por mim, foram retirados por mim, 10 foram para diretores da atual gestão. Então, não é verdade essa informação, eu desconheço essa informação. Se alguém tiver prova desse desvio de 9 mil peças, forneça para mim, porque eu sou a pessoa que tomo providências. Acho que vocês acompanharam o que aconteceu no caso do Augusto Melo. Eu tomei as providências. Fui um ano chamado de traidor, que não queria o bem do Corinthians, queria tumultuar, e deu um ano para as pessoas concluírem que eu não estava sendo leviano, não estava sendo irresponsável, como está acontecendo nesse trabalho leviano, tendencioso, com viés político. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de gente incompetente no Corinthians. E quando aparece uma pessoa com credibilidade, com uma reputação, que ninguém pode falar uma vírgula sobre a minha vida particular, minha vida profissional e minha vida dentro do Corinthians, elas acham um meio de distanciar essa pessoa do Corinthians. É isso que Armando, é muito triste, eu lamento isso. O Mano tá olhando bravo pra mim, que ele quer fazer pergunta pra você. Faz pergunta pro Armando. Tudo bem, Armando? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Armando, vamos lá. Você vai trazer números aí, até pelo seu cargo de vice-presidente do clube, também o responsável pelo almoxerifado do clube. Eu acho que você tem esses números na ponta da língua, mas eu vou aqui recapitular e vou trazer alguns dados de matérias que foram expostas aí nas últimas semanas. Armando, as informações dão conta de que o Corinthians ultrapassou aí em quase 300% a cota que ele tinha com a Nike, que você citou agora, que é de 4 milhões. O Corinthians, nos últimos 2 anos, ele solicitou a Nike, se eu não me engano, acho que foi um pouco mais de 15 milhões. Um pouco mais de 15 milhões de materiais esportivos, sendo que a cota é de 4. Quando a gente fala a respeito do almoxerifado, Armando, e você como responsável pelo setor, eu acho que é importante a gente até... isso não é uma acusação, tá? Mas você como responsável pelo setor, eu acho que você é o principal interessado em esclarecer tudo. Agora, diante desses números, Armando, absurdos, e esse escárnio que tem acontecido dentro do Corinthians, quando você tem uma cota de 4 milhões anuais e você solicita nos últimos 2 anos um pouco mais de 15 milhões, é que alguma coisa está acontecendo. E não é que a Nike tá mandando camisa dar com pau porque ela é boazinha com o Corinthians. Quando ela manda camisas adicionais ou materiais adicionais pro clube, isso é debitado depois na cota que a própria Nike paga pro Corinthians. Esse fardamento que o Corinthians está utilizando, que no caso aí dentro dos contratos é chamado até de enxoval, isso é debitado do que o Corinthians tem a receber. Você está falando, mas eu não peguei 131. Isso daí é discutir o micro. Mas quando a gente está falando de macro, Armando, a gente está falando desse montante absurdo que foi subtraído de dentro do almoxerifado do Corinthians. Você, repito, como o principal responsável ali pelo setor e o principal interessado em saber tudo o que está acontecendo, até na gestão do Augusto, que você já era vice-presidente, eu não sei se você já era o responsável pelo almoxerifado, você não acha estranho isso, Armando? Inclusive, o papelão que o Corinthians se submeteu em ligar para o Fluminense naquele jogo no Rio de Janeiro e falar, tem como vocês jogarem com uniforme reserva, porque eu não tenho a camisa titular para levar para o Rio de Janeiro? Isso é uma indecência, Armando. Vamos lá, Mano, eu concordo com você. Vamos lá, primeira coisa, vamos pontuar algumas coisas. Eu não sou como vice-presidente, responsável pelo almoxarifado. O almoxarifado está no guarda-chuva do diretor administrativo, do departamento administrativo. Então isso é uma inverdade que foi dita para vocês, tá certo? Porque eu pensei que você era, perdão, Armando, eu pensei que você era o responsável mesmo, porque isso foi divulgado amplamente nas matérias aí, que você era o responsável pelo setor. É aquela famosa frase, né? Uma mentira contada 2 vezes, 3, 4, vira uma verdade.
entendeu? Então, uma narrativa que plantaram para vocês e contada, que é mentirosa, contada 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, vira uma verdade. É por isso que eu tô aqui, para explicar. Amando de quem, Armando? Amando de quem isso? Aí você tem que perguntar para quem falou para vocês isso e quem fez o trabalho. Aí eu não sei, entendeu? Aí eu não sei. O presidente Osmar pediu para que se fizesse uma auditoria. Se pediu para a pessoa errada fazer uma outra questão. Caberia a pessoa falar o seguinte: eu não tenho condições de fazer isso porque eu sou técnico de informática. Eu não trabalho com auditoria de estoque, almoxarifado. Eu sou advogado, muito bem sucedido, sou um bom advogado, mas se ele pedir para eu fazer uma auditoria no TI ou no almoxarifado, eu vou falar: presidente, eu não sei nem por onde começar. Eu vou aqui colocar no chat GPT, talvez. Entendeu? Então, é isso. A questão é o seguinte, mano, em 2024, nós estouramos, o Corinthians estourou a cota da Nike. Só que, só para você ter uma ideia, o Coli não tinha essa informação. Quando eu não era responsável em ajudar o fluxo do material Nike, porque o material Nike, as pessoas falam assim: mas o vice-presidente ajudando nisso, uma besteira tão grande. Não. Material Nike tem um valor muito grande. Você não pode comercializar, o Corinthians não pode vender, o Corinthians não pode sair distribuindo aí sem uma política, sem autorização da Nike, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande e eu ajudo o diretor administrativo. Na gestão do Augusto, vocês sabem disso, porque eu denunciei o Augusto, eu falei que ele estava lesando o Augusto e ninguém acreditou, só depois. Eu não tinha função nenhuma. Sequer eu podia entrar no CT, na arena. Vocês acompanharam o que aconteceu. Agora, o que eu posso falar para você é o seguinte: eu informei pro Cori com documentos que a Ernest, na época era Ernest Young, preparou, através de levantamentos que o colaborador de dentro do Corinthians levantou. Eu informei para o Cori que a cota do Corinthians sempre estourou, porque era 4 milhões desde 2003, e você vai aumentando o número do valor do uniforme, e esse valor de 4 milhões se mantém. Sempre estourou em todos os anos, só que no ano passado foi para 12 milhões. É um estouro expressivo, mas que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou para dar uma informação documentada. Isso aqui é uma planilha que eu recebi no e-mail da Nike. Só para vocês terem uma ideia. Sabe quando que o Corinthians... E é grave. Não estou falando que não é grave, mano, que temos que passar pano, tá tudo bem. Nós temos que colocar as responsabilidades para quem são responsáveis, e nós temos que definir o universo, a amostragem, materialidade, o período disso. Sabe quando que o Corinthians estourou a cota de 2025, mano? Diga. Janeiro de 2025. Sabe onde eu estava em janeiro de 2005? Proibido quase de entrar na minha sala no 5º andar. Vou dar outro exemplo para você. Quando nós assumimos, então eu pedi para a Nike, quando nós assumimos, foi a partir de junho. Quando eu pedi para a Nike, foi outubro. Eu falei: Nike, eu quero saber quanto que o Corinthians solicitou de material de junho a setembro de 2025, um comparativo. Vamos pegar junho a setembro de 2024. Em junho a setembro de 2024, o Corinthians solicitou, sem lançamento de nota fiscal no sistema, 9.788 peças de junho a setembro. E em 2025, o Corinthians solicitou de junho a setembro, com lançamento de nota, contagem de material. Hoje o Parque São Jorge visualiza tudo que acontece no CT. O Corinthians solicitou 7.309 peças. Só nesse período, uma redução de 25% na nossa gestão do Osmar. Sobre a gestão do Osmar, a questão da Nike, o Osmar fechou um patrocínio importantíssimo, um novo contrato importantíssimo com a Nike. Com aumento expressivo do número de materiais.
E sendo que nessa negociação tem também, o presidente falou o seguinte: por que não vou fechar com a outra concorrente? Porque eu não quero deixar uma herança maldita, como deixaram aqui, como as pessoas têm o costume de deixar. O presidente, ele... Há controvérsias, Armando. Há controvérsias nisso aí. Tudo bem. Porque quem viu o contrato da Adidas diz que o contrato da Adidas era muito melhor que o do Corinthians. E por coincidência, depois dessa história toda do escândalo, e a Nike, que nem o Mano falou, a Nike não é boazinha pra dar, toma mais aí. Saber se isso aí que a Nike deu não foi uma ajuda para renovar o contrato de novo. Assim, Benjo, eu participei disso, eu vi, nós fizemos várias reuniões e não foi uma decisão que foi tomada, o presidente Osmar acordou, falou, não, vou fechar com a Nike. Participou pessoas de confiança da gestão, que dizem do departamento financeiro, departamento jurídico, departamento de marketing, entendeu? Compliance. Então não foi uma decisão. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você renovaria com a Adidas, faria um contrato com a distribuidora concorrente e deixaria uma discussão jurídica do passado, dessas cotas que foram estourando, ou você negociaria com a nossa a Nike hoje e você faria um contrato melhor. Então foi uma discussão, não é que a Nike falou, não, tá aqui, olha, foi uma discussão comercial, como em todas as empresas. Aqui eu vou te falar, Armando. Para o Corinthians, a Nike foi renovado o contrato, onde inclusive a Nike não cobra mais não cobra mais esse valor excedente do passado, viu, mano? A informação que eu... E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Cruzeiro, que é o adversário do Corinthians neste domingo, às 20h30, em partida que vai ser disputada lá no Mineirão. Estou trazendo aqui um corte com a classificação do Brasileiro. O Corinthians é o 10º colocado, 34 jogos, somou 45 pontos. A equipe do Cruzeiro, 34 jogos, somou 65 pontos. Já o Corinthians ainda tem possibilidades de se classificar para a Libertadores do ano que vem via Brasileirão, se terminar ali na 8ª colocação, e se ele não for campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro e Fluminense vencendo, o Corinthians estará na próxima Liberta. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. São 3 empates e 2 vitórias. No último jogo contra a equipe do Juventude, jogando lá em Caxias do Sul, eles empataram pelo placar de 3-3. Estou trazendo aqui um corte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias do Timão, 1 do Cruzeiro e 2 empates. No primeiro turno do campeonato, o Corinthians empatou com o Cruzeiro na Neoquímica Arena pelo placar de 0-0. Enfim, jogo importantíssimo aí por causa das condições que está o Corinthians no Campeonato Brasileiro e também para trazer uma prévia aí dessas semifinais aí de Copa do Brasil, até porque o primeiro jogo da Copa será também lá em Minas Gerais e aí a gente vai ter uma ideia de como Dorival Júnior vai preparar esse time para ver se consegue chegar a essa final e levantar mais um caneco na temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!